Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. Nesse mês estamos falando do tema planejamento encarnatório, onde passamos já por alguns aprofundamentos, né? Falamos na primeira semana do objetivo da encarnação, depois passamos pelo planejamento da minha vida. E hoje nós vamos falar sobre por que a minha família é a minha família. Isso porque, embora a gente compreenda o objetivo da encarnação e a gente compreenda que a nossa encarnação é planejada, é projetada pela espiritualidade maior, para se cumprir o objetivo, né, que é o despertar da nossa inteligência, quando nós estamos vivenciando a trajetória, cada um de nós tem uma relação diferente com a família, né? E por que o destaque na família? Porque são eles que nos recebem na nossa vinda, são eles que inserem novos ensinamentos, inserem crenças, costumes, valores na nossa trajetória, principalmente na etapa inicial. A família tem uma representatividade na nossa psique muito grande, né? Quando nós vamos, já adultos mesmo, fazer terapêuticas de autoconhecimento, a gente acaba vendo que muito do que somos e do que gostamos em nós ou do que não gostamos em nós vem como consequência dessa relação familiar, da maneira como nós fomos lidando e interpretando essas experiências familiares. E quando eu falo da experiência familiar, eu não estou descartando as pessoas que sofrem o abandono, por exemplo, né, no início da sua vida física e não conseguem seguir a sua trajetória com pessoas que constituem a sua família, né? Eu não estou descartando, eu estou trazendo toda a experiência encarnatória nesse contexto da relação familiar, porque mesmo que eu não consiga seguir a minha trajetória numa relação com pai, mãe, irmãos, avós e tudo mais, esse conceito familiar que o mundo nos traz mexe com a gente, continua mexendo com a gente. E aí, quando eu estou adulto, eu começo a compreender que as minhas atitudes também são reflexo dessa falta que eu tive, né? Deus criou um mecanismo de viabilizar a nossa vinda para esse mundo físico através da família. E Ele não faz isso à toa. Ele faz isso porque, com o objetivo, como nós falamos lá na primeira semana, em que o tema era o objetivo da encarnação, né? Então, quando Deus nos envia com o objetivo de desenvolver a nossa inteligência, a gente desenvolve a inteligência na interação com a matéria, não é assim? E essa interação com a matéria se dá na junção com outras personalidades. Por isso a gente vive em sociedade, ok? Mais para frente, quando a gente explora a nossa relação com o mundo, a gente entende um pouco dessa necessidade de vivermos essas relações sociais, né? Inclusive, a gente aprende que a lei natural da vida envolve a lei de sociedade, que nos obriga realmente nessa relação com outras pessoas, outros espíritos, outros seres humanos. Mas quando a gente vive em sociedade e tendo livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a gente pode optar por estar com as pessoas ou não estar com as pessoas com mais facilidade do que a família. A dependência que a relação familiar cria na gente
para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso... até para a conquista da independência, né? Nessa relação com o mundo, para a nossa proteção. Então, essa relação familiar nos traz uma dependência que nos obriga a vivenciar experiências que, se não fosse o sistema familiar, não vivenciaríamos. E por isso, então, a família é muito importante no nosso despertar da inteligência. E, de novo, eu repito, mesmo que ela não seja construída dentro dos padrões, né, que nós esperamos, ou que somos cobrados, ou que temos a expectativa, ou que vemos no outro, enfim. Essa relação é muito individual. E por que é individual? Porque se o objetivo da sua encarnação é o despertar da sua inteligência e no planejamento da sua encarnação, como falamos na semana passada, é decidido o que você precisa vivenciar de experiência para que você dê o próximo passo, ora, o seu próximo passo é diferente do meu. Então, a relação que você vai ter com outros espíritos vai ser diferente da minha. Por isso, os espíritos que são elegidos para te receberem na família são diferentes dos meus. E por mais que sejam os mesmos, no caso de irmãos, por exemplo, a experiência na relação ainda assim vai se diferenciar. Porque trazemos bagagens diferentes, fazemos escolhas diferentes, vivemos efeitos diferentes. Falamos sobre isso na semana passada, quando falamos do planejamento encarnatório, né? Então, o exercício da reflexão é o seguinte: todos os espíritos são criaturas de Deus, né? Deus criou todos nós. Todos nós estamos sendo conduzidos pela providência divina para o nosso desenvolvimento, para o despertar da nossa inteligência. Nós estamos repetindo isso o tempo todo, né? Então, todos nós temos aqui no mundo físico a experiência necessária para o despertar da inteligência de todos nós. Ou seja, quando meu pai e minha mãe me recebem como filho, existe uma proposta educativa para mim. E existe uma proposta educativa para eles. Porque tudo que é providenciado por Deus em nossas vidas é providenciado como proposta educativa para o cumprimento do objetivo da encarnação, que é o despertar da inteligência, né? Então, Deus conhece todas as características das suas criaturas. Então, quando foi feito o planejamento da sua encarnação, a espiritualidade maior tinha conhecimento total das virtudes que o espírito que te receberia como mãe já possuía, das ignorâncias que esse espírito possuía, das tendências comportamentais. Eles também conheciam essas características do seu pai, as virtudes, as ignorâncias, as tendências comportamentais. E eles também conheciam as suas características, as suas virtudes, as suas ignorâncias e as suas tendências comportamentais. E eles uniram vocês nessa trajetória para se cumprir com o objetivo, que é o despertar da inteligência de cada um de vocês. Então, todos os acertos, né, todas as ações, as atitudes que contribuíram, que favoreceram a sua trajetória,
e todos os equívocos que aconteceram nessa relação, que causaram desconfortos em você, tem uma proposta educativa. Porque a proposta da relação com os outros espíritos e da relação com a matéria não é trazer prazer, é cumprir com o objetivo da encarnação, que é despertar a sua inteligência. Então, quando surgem pessoas na minha vida, durante a minha trajetória, essas pessoas são atraídas para mim porque possuem elementos que vão provocar a minha inteligência. E eu possuo elementos que vão provocar a inteligência dessas pessoas. Então, às vezes, a gente se sente privilegiado ou injustiçado a depender da relação que a gente tem com a nossa família. Mas, na verdade, não há injustiça, muito menos privilégio. Há uma proposta educativa individualizada para cada um de nós, partindo do planejamento encarnatório em fidelidade ao objetivo da encarnação. Então, a gente vai percebendo a ligação desses assuntos que trazem o sentido de tudo que vivemos. Mas a espiritualidade elegeu como pai e mãe espíritos que não quiseram honrar com esse dever. E quando eu vim, me abandonaram. Ou não me abandonaram, mas não cumpriram, né, com a tarefa educativa, com responsabilidade, com amorosidade e tudo mais. E aí essa experiência do abandono ou da ausência do cumprimento da tarefa me trouxe uma série de prejuízos psíquicos, emocionais, traumas, e hoje eu estou vivenciando uma série de dificuldades na minha relação com o mundo a partir disso. Então, eu me sinto, sim, prejudicado pela família que a espiritualidade escolheu para mim, né? É muito comum esse sentimento. Mas por que que isso vem como uma experiência para você? Porque essas emoções que você passa a ter a partir dessa experiência te levam a reflexões que você jamais teria se não vivenciasse essa experiência. E essas reflexões lhe são necessárias hoje porque é o passo que você está pronto para dar. Tem outras pessoas que não estão passando por essa experiência que você passou. O que não significa que não passarão. Elas podem não estar prontas para passar. Não significa que já não passaram por isso em outra existência. E também não significa que elas precisarão passar, porque a gente não precisa viver todo tipo de experiência para o despertar da nossa inteligência. A gente vai vivendo aquilo que é necessário, na linguagem que é necessário. O que importa é que a gente desenvolva a inteligência, né? Então, todo mundo vai ter uma encarnação que vai ser abandonado? Não. Todo mundo vai ter uma encarnação que vai ter uma família que vai favorecer? Não. Tudo depende. Depende das escolhas que você faz, que vai abrindo as ramificações na sua história de desenvolvimento e do despertar da sua inteligência, como falamos na semana passada no planejamento encarnatório. E também falamos no tema objetivo da encarnação, porque a gente tratou ali, a gente explorou um pouquinho a liberdade de escolha e a responsabilidade que eu tenho com os efeitos, né? Então, sim, a sua família é a melhor família que você poderia ter recebido ao vir, mesmo que eles causem confusão na sua vida, que eles causem dor e que eles causem distúrbios psíquicos e emocionais. Eles foram escolhidos pela espiritualidade para lhe dar a experiência de desenvolvimento que lhe é necessária. Isso significa então que a mãe que me maltrata eu devo agradecer? Obrigada, mãe, por me maltratar, porque assim tinha que ser? Não. Acontece que
a maneira como eu vou lidar com a dor e a maneira como eu vou tentar sair da dor, vencer a dor, é que vai despertar a minha inteligência. A lei é de amor. Então, na dúvida sobre para onde eu devo ir pelo bem. Jesus não elegia o seu bando, né? Jesus não tinha um bando. Ah, essa aqui é a minha galera, hein? Não mexe com a minha galera não, que mexeu comigo. Não. Jesus tratava todos conforme a coerência da lei de amor que ele já dominava, incluindo seu pai e sua mãe. Ele não privilegiava seu pai e sua mãe. Ele aplicava a benevolência, a caridade, o amor para todos igualmente. Agora, a relação dele não era igual com todo mundo, porque a nossa relação com as pessoas não depende só da maneira que a gente lida. Depende também da maneira do outro. E aí vem a ação e reação, né? Eu tenho uma atitude, você tem uma reação. A minha atitude provocou em você essa reação. A sua reação vai provocar em mim uma outra reação, que vai provocar em você uma outra reação. Então, existem pessoas que são comuns nas suas relações, que você gosta, mas o outro não gosta, ou que você não gosta, mas o outro gosta, e trata da mesma pessoa. Ela é a mesma pessoa. Mas a troca dos elementos de cada um, né? E o que são esses elementos? A personalidade, a bagagem, os valores, os costumes, enfim, né? Os vícios comportamentais e tal. Essa troca dos elementos geram resultados diferentes. Então, reveja a maneira como você enxerga a experiência familiar que você vivenciou e que você vivencia. Porque a ideia não é você viver por viver e relatar o que sente. A ideia é você aprender com isso. É você utilizar isso como instrumento de desenvolvimento da sua inteligência. Afinal, esse é o objetivo de você ter vindo. E quando esses espíritos foram selecionados para comporem a sua família, foi para o cumprimento desse objetivo. Então, utilize da sua inteligência para desenvolver a sabedoria de lidar com a situação, sempre buscando o caminho da integração com a lei de amor. E aí sim, você vai conseguir aproveitar a experiência em cumprimento, né, ao objetivo de você ter vindo. Senão, o que vai acontecer? Você foge do aprendizado, né? Ou seja, você anula aquilo, você ignora o que essa relação vem te ensinar, desencarna. Você vai ter que vir de novo nesse mesmo cenário. Porque se somente esse cenário vai provocar em você as reflexões que vão despertar a inteligência que você está pronto para ter, não tem jeito, você vai ter que aceitar vivenciar ele. Se você tiver que vir 3 vezes, 5 vezes nesse mesmo cenário, você vai vir até que você aprenda. Então, aproveite a oportunidade. Não compare a sua experiência familiar com as experiências de outros. Porque cada um de nós está tendo a experiência familiar necessária para o cumprimento do seu objetivo encarnatório, que é particular a cada um, como falamos na semana passada, quando tratamos do planejamento da minha encarnação. E aí, na semana que vem, nós vamos dar continuidade ainda ao tema planejamento encarnatório, dando seguimento ao raciocínio de hoje, onde nós vamos falar sobre por que eu sou quem sou.